Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado? Eu tô bem, tá tudo bem. É verdade, sou eu. Já faz o quê? Uns 3 anos, né? Mais ou menos, ou mais, que eu não apareço aqui. Realmente eu passei esse tempo todo sem gravar, sem aparecer, sem vir aqui pra nada, realmente. Eu parei de uma vez mesmo. Mas teve alguns motivos, né, pelo qual eu parei de gravar, parei de aparecer, parei de postar. Eu tive alguns problemas que eu tive que enfrentar em 2023 e em 2024. Problema de saúde, não foi comigo, mas foi com pessoas da minha família. E aí eu paraliso quando eu tenho que enfrentar alguns tipos de problema. Muitas vezes eu paraliso aquilo que eu tô fazendo e foco só no que eu preciso fazer, né? E por que eu tô vindo aqui falar com vocês? Pra dar uma satisfação. Por que eu não gravei mais? Por que eu não vim mais aqui? Foram momentos difíceis, mas eu quero trazer pra vocês. Em algum momento, em algum vídeo, eu vou trazer pra vocês falando sobre o que aconteceu, né? Porque são problemas de saúde que aconteceram com, com pessoas da minha família, que pode acontecer com qualquer outra pessoa. E assim como aconteceu comigo, que eu fiquei, como é que eu posso dizer? A gente fica pego de surpresa e não sabe nada sobre o assunto, né? E foram momentos difíceis. E nesse momento a gente sai pesquisando tudo sobre as coisas que falam, né? Sobre o problema, tal. A internet hoje é muito completa, né? Graças a Deus. Mas passou, né? Passou de certa forma, né? O problema foi com meu esposo. Em 2023 foi com meu esposo. E aí passou por todo o processo. Começamos o ano de 2023, né? Vou dar só uma palhinha, só um resumozinho, mas depois eu vou trazer bem explicadinho, porque pode servir para alguém, né? Que possa estar passando, que venha passar pelo mesmo problema e ver que às vezes a gente pensa que algo que tá longe da gente tá bem perto da gente. E às vezes você tá passando pelo problema e não sabe que é o problema, porque às vezes o sintoma não indica. O que você sente de sintoma não diz, esse problema é ali, naquele lugar. O problema é no lugar, mas o sintoma dá em outro, né? Que foi o caso do meu esposo. O problema dele foi na coluna. Ele, ele teve um problema na coluna, né? A famosa hérnia de disco. Porém, a gente já sabia que ele tinha hérnia de disco, mas que ele tinha hérnia de disco na parte mais inferior da coluna, na região lombar, né? Que ele sempre teve. Então, a gente já estava acostumado. Ele tinha uma crise, a gente ia pro médico e fazia o tratamento, fazia fisioterapia e ele melhorava e vida que segue. Então, a gente sempre achou que se um dia fosse dar algum problema maior, ia ser nessa parte da coluna, e não foi. O problema que deu foi na cervical, essa parte aqui de cima, né, do pescoço, nas últimas vértebras aqui. E quando ele começou a sentir os sintomas, a gente não sabia que era coluna, porque os sintomas que dão não dá a entender que é coluna, entendeu? Então foi um momento difícil. Ele fez a cirurgia, hoje ele tem 2 próteses na cervical, tá bem, voltou normal, na medida do possível, porque normal a gente nunca mais fica, né? Porque já não tá mais natural. Já não é mais natural o que você tem, já tem coisas artificiais no seu corpo. Mas tá bem, pode trabalhar, é moderado, né? Vive uma vida normal. E quando tudo isso passou, nós encerramos o ano de 2023, né? Passou, e aí veio a minha mãe.
Mais ou menos no mesmo período que ele adoeceu em 2023, minha mãe adoeceu em 2024. Na verdade, ela já vinha doente. Mas os sintomas da doença dela já eram mais lentos. Não foi uma coisa que chegou de repente. Aí ela começou a agravar, né, bem os sintomas dela e a gente começou a investigar. E o caso da minha mãe é mais difícil, porque a da doença da minha mãe não tem cura. Minha mãe tem leucemia, um tipo de leucemia, né? Um dos tipos, são muitos tipos de leucemia e minha mãe tem um dos tipos. Não é dos mais graves, mas mata do mesmo jeito. Se não tiver cuidado, se não tratar direitinho, se não tiver atenção. E realmente a minha mãe chegou numa situação muito difícil, muito grave, muito sério. E quando a gente descobriu o que era, aí ela mora no interior, e aí ela veio pra cá, pra minha cidade, eu moro na capital, né, e a estrutura de tratamento só tem aqui na capital, pra hematologia, que é o caso dela. Na cidade que ela mora tem hospital de câncer, porém como é que eu posso dizer, não tem a especialidade dela. Então ela veio pra cá, ela passou aqui 6 meses comigo e fez o tratamento, passou por todo o tratamento, quimioterapia, enfim, passou por todo o processo e graças a Deus ela se recuperou, né? Se recuperou, conseguiu melhorar e hoje ela tem uma vida mais ou menos normal, né? Na medida do possível. Porém, é uma doença que tem que ser controlada, tem que ser tá sempre sendo uma doença observada, né? Ela tem que estar sempre vindo a cada 3 meses, a cada 2 meses, para fazer o controle, saber como é que tá. A doença está controlada, né? Não tem cura, a dela não tem cura. A dela é chamada de LLC, leucemia linfocítica crônica, né? Mas tá controlada, tudo controlado direitinho. Mas o quadro pode, de uma hora para outra, de repente, ele pode mudar. Então, por isso que ela tem que sempre estar vindo e ficar observando, né, no corpo dela os sintomas, né? Que no caso do dela, aparecem muitos linfomas no corpo, e são linfomas palpáveis aqui, na axila, na virilha. No caso dela, até no rosto aparecia, né? Umas bolinhas assim. Enfim, controlamos, a doença dela está controlada, mas tem que ser observada, né? Depois eu vou gravando o vídeo, se vocês quiserem também eu trago tudo direitinho, os sintomas. Por quê? Porque pode servir para alguém que possa estar passando ou estar sentindo alguma coisa e não sabe que médico procurar, o que fazer. E também é uma doença que você não imagina. Quando vê os sintomas, você nem imagina que o problema é no sangue. E então foi por isso que eu passei todo esse tempo sem aparecer por aqui, né? O cuidador, no caso eu fui a cuidadora, né, das duas situações. E o cuidador, ele se desgasta muito. Tudo bem, a pessoa que está sendo cuidada tem o sofrimento da doença, mas o cuidador tem o sofrimento psicológico, né? Não sente a dor física, mas sente a dor emocional. E eu tive que me segurar muito, né, nesses 2 momentos, porque eu não podia demonstrar fraqueza, não podia demonstrar emoção, eu não podia demonstrar nada. Eu tinha que demonstrar força, para dar força para eles, né? Mas graças a Deus tá tudo controlado. E agora eu quero voltar aqui pro canal, eu quero trazer as coisas que eu trazia antes, né? Vou começar a postar com mais frequência a minha rotina, as minhas receitinhas que eu gosto de fazer de vez em quando, né? Meu dia a dia. E também porque eu tenho me sentido só, né? E aí eu quero interagir com vocês, eu quero ter mais uma interação com vocês, sabe? Aquela coisa assim de ter alguém para conversar, né?
E é isso, como eu vivo muito em casa, eu sou muito de ficar em casa, eu não gosto de sair. Então, construir, né, um laço de amizade entre eu aqui do outro lado e vocês aí, tá bom? Então é isso. Eu quero começar com esse vídeo para vocês entenderem o porquê que eu passei todo esse tempo fora. Fora, sim, sem postar nada, né? E o motivo foi esse. Então, eu espero ter esclarecido porque que vocês continuem aqui comigo, que me ajudem, né, a crescer aqui dentro. Depois eu também vou expandir pro Instagram. Eu tenho Instagram, mas eu ainda não conectei uma rede com a outra. Depois eu passo meu Instagram para vocês, pra gente também interagir lá no Instagram, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu trago um pouco da minha rotina. E se for o caso, vocês quiserem, né, vocês escrevam aí, que eu falo sobre o assunto. Escolha um dos dois, né, um dos dois assuntos. Eu vou falar um num vídeo e no outro falo outro vídeo, porque são assuntos meio longos, né? Porque tem sintomas, tratamento, pós-cirurgia, pós-tratamento, né? Então, vocês, se vocês tiverem interesse, vocês escolham aí o nome do assunto. O do meu marido foi o problema na coluna, né? A hérnia de disco na cervical. No caso, ele fez uma cirurgia que se chama artrodese cervical. E da minha mãe foi a leucemia, um tipo de leucemia, né? Tem vários. Então vocês escolham, se vocês tiverem interesse, para eu trazer um maior esclarecimento aqui para vocês, porque de repente tem alguém que vocês conheçam, ou alguém da família, que estejam precisando, né? Saber sobre o assunto. Então, um beijo para vocês todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.